Vamos destacar no corpo do enunciado as informações relevantes para o resto da questão. Em primeiro lugar, aqui está dito que o ar, a quantidade de ar que está presa no interior do recipiente, vai exercer sobre a superfície livre do líquido, no início, uma pressão que é igual à pressão atmosférica P0. Depois, o escoamento vai se interromper espontaneamente quando a superfície livre da água estiver a uma altura H relativa ao nível da torneira. Essas informações a gente vai usar na resolução desse problema. Para resolver essa questão, é conveniente relembrarmos certos conhecimentos prévios para que você possa resolver a questão completamente. Primeiro, relembrar o conceito de pressão. Pressão é a força exercida por unidade de área. Então, é o quociente entre a força exercida e a área através da qual essa força se exerce. Depois já mencionamos isso na leitura. Para que o objeto esteja em equilíbrio, é necessário que a soma das forças exercidas sobre ele seja nula. Isso faz com que, na situação de equilíbrio que nós mostramos agora há pouco, para que não haja mais escoamento, é necessário que a força de dentro para fora e a força de fora para dentro sejam iguais. Como ambas estão relacionadas à pressão, e como a área da torneira é a mesma, de um lado e de outro, então é necessário que as duas pressões sejam iguais. Então, para que haja o equilíbrio na situação final, é necessário que a pressão interna seja igual à pressão atmosférica. Finalmente, um conceito que vamos usar na sequência, relembramos aqui que a densidade de uma substância é uma propriedade dessa substância e ela é definida como a razão entre a massa de uma amostra qualquer dessa substância e o volume que essa amostra ocupa, quociente entre massa e volume. No primeiro item, se pede para determinar a pressão exercida pela massa de ar que está acima da superfície livre da água na situação de equilíbrio hidrostático. Como mencionamos antes, o equilíbrio é alcançado quando a pressão no interior do fluido for igual à pressão no exterior, que é a pressão atmosférica. Para isso, vamos ter que relacionar a pressão no interior, pressão sobre a superfície livre do fluido, com a pressão na profundidade onde está a torneira. Então precisamos saber como relacionar a pressão sobre a superfície com a pressão exercida no interior do fluido. Para respondermos a essa questão, nós temos que relembrar, como mencionei agora há pouco, a relação que existe entre a pressão exercida sobre a superfície livre de um líquido e a pressão exercida a uma profundidade qualquer em relação a essa superfície livre. A conexão entre essas duas pressões é dada pelo teorema de Stevin. Aqui está, se a superfície livre de um líquido está sujeita a uma pressão P0. Tome cuidado que eu estou usando a pressão P0 aqui, no teorema de Stevin, mas essa não é a pressão atmosférica, que eu também chamei de P0 num outro local. Então, a pressão no interior do fluido, a uma profundidade H em relação à superfície livre, é dada por P igual a P0 mais ρGH. Então, é a pressão exercida sobre a superfície livre, mais o acréscimo produzido pela presença do líquido, que é o produto dessas três quantidades: densidade, aceleração da gravidade, profundidade. Então, o gabarito mostra que, enfatiza, destaca que o escoamento vai se interromper quando a pressão no fundo do recipiente vai se igualar à pressão no bico, que é a pressão atmosférica P0. Cuidado, olha aqui o P0, aqui P0 é a pressão atmosférica, né? Então, ele chama de P a pressão exercida sobre a superfície livre do líquido, que é o que é pedido, e aí usa o teorema de Stevin. Cuidado agora com a relação, vejam que P0 e P estão em posições diferentes daquelas mostradas quando eu relembrei o teorema de Stevin, porque a pressão na superfície livre aqui está sendo chamada de P. Então, a pressão na superfície livre mais o produto ρGH é a pressão, a profundidade H, que tem que ser igual a P0 para que não haja mais escoamento, como já havíamos mencionado. Dessa relação, a gente tira o valor de P trocando o ρGH de lado. Passa o ρGH para o outro lado e inverte a esquerda com a direita, fica pressão na superfície livre igual a pressão atmosférica menos ρGH, que é a resposta desse item. O item B da questão pede agora para a gente determinar outra vez a pressão exercida pela massa de gás no interior do recipiente, só que agora considerando o fenômeno da expansão desse gás, né? Então agora, ao invés de usar uma relação hidrostática que nós usamos no item A, nós vamos usar uma relação que envolve uma transformação de um gás perfeito. Um gás perfeito que sofre uma transformação, a situação inicial, ele exercia uma pressão
que era a pressão atmosférica, nós vamos chamar de P0, ocupava um volume V. Na situação final, ele ocupa um volume maior, o volume que ele ocupa agora é V, o volume inicial, mais o tanto de fluido que fugiu, né, que escapou pela torneira. Então o volume dele agora é V somado com ΔV. Como o volume aumentou, a pressão diminuiu. A gente vê qual é a conexão entre a pressão e o volume numa expansão isotérmica de um gás perfeito. Vamos relembrar uma lei dos gases perfeitos. Então aqui está o que a gente precisa relembrar, que em gases perfeitos, quando a gente multiplica a pressão que ele exerce pelo volume que ele ocupa, na situação inicial e na situação final, esses dois produtos são iguais. Aqui está enunciado que o produto da pressão que ele exerce pelo volume que ocupa se mantém constante numa transformação isotérmica, isto é, numa transformação na qual a temperatura não se altera, o que é o caso da questão que estamos resolvendo. Então vamos resolver o item B. Lembramos que no processo isotérmico o produto PV é constante, então vamos escrever que o produto PV no início, que é P0, pressão atmosférica, vezes o volume V que ele ocupa na situação inicial, tem que ser igual ao produto da pressão final, que eu estou chamando de P, nessa situação aqui, pelo volume que ele ocupa, que agora é V mais ΔV. A gente quer obter P, então passamos V mais ΔV para o outro lado, invertemos a esquerda com a direita, ficamos com P igual a P0 vezes V, tudo isso dividido por V mais ΔV, que é a solução da questão. O item C pede para que a gente use os resultados obtidos nos itens anteriores para mostrar que é possível fazer-se uma experiência simples que é capaz de obter a pressão atmosférica local, P0, através das medidas dessas quantidades que mencionamos. H, a altura final do líquido, V, o volume inicialmente ocupado pela massa de ar, e ΔV, que é o volume do fluido que foi escoado através da torneira. Então, no final, a gente deve obter uma relação entre essas quantidades mensuráveis, e essa relação vai nos ajudar a interpretar o gráfico dado. E o que a questão pede é que, uma vez feita essa conexão entre a pressão calculada das duas maneiras, a gente consiga identificar que característica desse gráfico nos indica qual é a pressão atmosférica. E uma vez feito isso, uma vez determinada, portanto, através do gráfico, qual é a pressão atmosférica em cada cidade, descobrir qual das duas cidades está localizada a uma maior altitude. O conhecimento que vai ser necessário para a gente responder o item C está contido nessa frase, né? É a lembrança de que a pressão atmosférica decresce com a altitude. Isto é, se eu estou numa cidade ao nível do mar, a pressão atmosférica nela é maior do que a pressão atmosférica numa cidade a uma altitude diferente de zero. Para resolver o item C, então a gente tem que rever a pressão calculada nas duas maneiras anteriores e igualar uma com a outra. Então, nós temos a pressão calculada pelo teorema de Stern, P0 menos ρGH. A pressão calculada pela expansão do gás perfeito, P0V sobre V mais ΔV. Essas duas coisas são iguais. Agora a gente vai fazer umas manipulações algébricas de modo a deixar do lado esquerdo ρGH e do lado direito V, ou ΔV sobre V mais ΔV. Por que isso? Porque, vamos olhar o gráfico outra vez para relembrar por que é importante fazer essa manipulação algébrica. Veja, ao final, nós queremos estabelecer uma relação entre o produto ρGH, que está representado no eixo vertical, com a quantidade ΔV sobre V mais ΔV, que está no eixo horizontal. Então, o que a gente quer com essa manipulação algébrica é obter uma equação na qual, do lado esquerdo, apareça ρGH e do lado direito, ΔV sobre V mais ΔV. Então, essa manipulação que a gente vai acompanhar agora. Aqui está ela, né? Partimos então da igualdade das pressões calculadas pelos dois processos, e agora estamos fazendo a manipulação. Passamos P0 para o lado direito, trocamos o sinal, ficamos com ρGH sozinho de um dos lados do sinal de igual, eu boto ele do lado esquerdo para facilitar a minha vida, e o que sobra do outro lado é P0 multiplicado por ΔV sobre V mais ΔV, que é exatamente a quantidade representada no eixo horizontal do nosso gráfico. Então, se eu chamar o ρGH de Y e o ΔV sobre V mais ΔV de X, o que eu obtive aqui foi uma relação da forma Y igual a K vezes X, onde a constante K é
no nosso caso, a pressão atmosférica, P0. Lembro que y igual a kx é uma relação linear. Ela é representada graficamente por uma linha reta. Nessa linha reta, k, essa constante, é a inclinação. Portanto, o que acabamos de obter é que neste gráfico, que a gente está mostrando, a inclinação do gráfico é exatamente a pressão atmosférica. E é essa pressão atmosférica, ou a sua análise, que vai determinar qual das duas cidades está a uma altitude maior. A gente vê aqui que o gráfico para a cidade A está mais inclinado do que o gráfico para a cidade B, dizendo, portanto, para a gente que a cidade A, ou na cidade A, a pressão atmosférica é maior do que na cidade B. Se na cidade A a pressão atmosférica é maior, então, acabamos de relembrar, na cidade A está a uma altitude menor do que a cidade B. Portanto, já temos os elementos que nos permitem responder a pergunta formulada. E a pergunta se refere a qual das cidades está a uma maior altitude. Nós vimos então que na cidade A a pressão atmosférica é maior, portanto, é na cidade B, cuja pressão atmosférica, na qual a pressão atmosférica é menor, que está a uma maior altitude. E é a resposta desse